Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao seminário Logística Verde para impulsionar um país mais competitivo e descarbonizado, realizado pelo Poder 360, pela Abdib e pelo Move Infra. Agora é a vez do segundo painel desta manhã de 10 de setembro de 2025, com o tema Descarbonização da frota pesada brasileira, o papel do gás natural e do biometano. Convido ao palco o diretor comercial da ED, Guilherme Matos. O presidente da CNT, a Confederação Nacional... O presidente da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa. O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. E o diretor-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Arthur Vatti Neto. Obrigado a todos por aceitarem este convite para este painel. Cada um dos convidados terá até 10 minutos para fazer as suas considerações iniciais sobre o tema. Por favor, fiquem à vontade para falar aqui da cadeira ou do púlpito, se preferirem. E, em seguida, será aberto o debate de 1 hora. Convido primeiro a falar Guilherme Matos, que apresentará a importância do gás natural e do biometano para o desenvolvimento da indústria no Brasil e para a descarbonização da matriz de transporte. Bom, primeiro eu queria dizer que quando a gente olha para o setor de descarbonização do transporte e como os números mais cedo aqui comentados, né, 10, 11% de toda a emissão de CO2 do Brasil concentrado no transporte, exatamente esse é um segmento que a gente tem que dar holofote, que a gente tem que trabalhar e grandes oportunidades podem seguir por aí. Eu não tenho dúvida que a gente tem hoje, atualmente, condições de poder trabalhar nesse processo de descarbonização. Eu sou um grande otimista ao ver as possibilidades que a gente tem. Nós já tivemos barreiras no passado que hoje a gente já tem um pouco mais de avanço. Claro que a gente precisa cada vez mais de algumas evoluções que a gente vai discutir aqui ao longo da manhã. Mas eu queria, antes de mais nada, comentar um pouco para vocês quem é a ED, como que a gente está inserido nesse processo, até porque a ED é uma empresa bastante nova no mercado. Nós fazemos parte do Grupo Cosan. Nós iniciamos nossas operações em janeiro de 2024, então a gente tem 1 ano e 9 meses apenas, mas a gente nasce com um propósito muito claro, que é de trazer soluções inteligentes de gás para o mercado brasileiro. E para a gente fazer isso, nós temos uma comercializadora de gás, mas a gente também entende que para poder fazer isso com bastante segurança de suprimento e muito lastro para esse novo mercado, a gente também deveria ser investidores em projetos estratégicos de infraestrutura. E para isso nós investimos em 2 projetos bastante importantes para o Brasil. O primeiro é o Terminal de Regasificação de São Paulo, TRSP, que fica em Santos. É mais uma porta que leva a oferta de gás que a gente traz em forma líquida de diversas partes do mundo para que a gente traga para o Brasil que isso seja uma alternativa. Nós temos nesse terminal uma condição de poder regasificar até 14 milhões de metros cúbicos dia e uma capacidade de estocagem de gás líquido na casa aí de 170 mil metros cúbicos de GNL. Então, é uma importante infraestrutura que a gente traz para as nossas alternativas de negócio. E um segundo projeto muito importante já do lado renovável, que traz essa descarbonização, é o OneBio, que é uma planta de biometano que a gente tem ali em Paulínia, no estado de São Paulo também, onde, em conjunto com a Horizon, que é um dos principais atores do mercado de resíduos sólidos urbanos, nós pegamos o biometano do aterro sanitário de Paulínia, o biogás, e a gente transforma esse biogás em biometano em condições classificadas pela ANP para que a gente possa transformar esse combustível em características muito similares ao gás natural, com origem renovável, e a gente possa conectar toda a distribuição para o consumo de diversos demandantes.
Quem são os nossos principais mercados? A gente tem dois principais, um é a indústria e o outro é a mobilidade. Rapidamente sobre a indústria, é muito mais na ótica da gente pensar no processo da reindustrialização brasileira, abrir o Mercado Livre já é uma realidade, nosso foco são as grandes indústrias. Hoje a gente já tem praticamente 40 grandes indústrias no Brasil que consomem um gás negociados em um ambiente livre, que a gente leva muito mais competitividade, muito mais flexibilização para esses consumidores. Então, esse é um compromisso que a gente tem em trazer essa competitividade e também levar o biometano para os consumidores industriais. Mas o foco da nossa conversa aqui é muito mais do lado da mobilidade, que é esse outro segundo e super importante mercado que a gente tem desenvolvido. A mobilidade, a gente nasce, a ED, quando olha para o mercado da mobilidade, primeiramente a gente vê um setor que hoje tem, o setor rodoviário, que tem praticamente 3 milhões de caminhões rodando em nossas estradas e rodovias, e isso significa um consumo bastante importante de diesel. E aí, de novo, a gente toca o tema da descarbonização. E olhando para toda esse consumo de diesel nas estradas, se a gente fizer uma relação e transformar todo esse diesel em gás equivalente, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de praticamente 150 milhões de metros cúbicos dia de gás, de potencial. E também, para efeito de comparação para todos aqui, hoje a demanda de gás consumida em todo o Brasil está na ordem de 50 milhões. Então, a gente está falando num potencial de achar uma demanda com 3 vezes a potencialidade do que a gente tem hoje em consumo atual no Brasil. Então, é claro que a gente quer atuar e olha para bons negócios nesse segmento e, automaticamente, a gente está fazendo também uma descarbonização, levando o gás e levando o biometano para que essa frota possa ser descarbonizada. Então, eu tenho certeza que a gente tem ótimas condições para poder contribuir com o processo da descarbonização da frota pesada. E aí acho que vem uma grande pergunta, mas por que a gente não começou por que o Brasil não começou a descarbonizar a sua frota rodoviária antes? E aí tem alguns pontos fundamentais que eu queria trazer para vocês, que eram barreiras, eram limitantes, que hoje a gente está conseguindo ultrapassar. Primeiro era a questão própria da oferta de gás. Hoje a gente tem por volta de 500, 600 caminhões movidos a gás rodando no Brasil, mas por que isso era limitante? Porque os postos de GNV eles ficam mais concentrados nas cidades e quando essa logística ela é necessária para entrar mais aí no interior do país, a gente não tem essa infraestrutura que possa chegar e gerar essa autonomia para ser reabastecido toda essa frota a gás. Hoje, como a gente aposta muito na questão do GNL para esses caminhões, toda essa questão da infraestrutura necessária, ao invés de postos, a gente consegue fazer tancagens mais extensas aí ao longo dessas rodovias, de acordo com a demanda dos transportadores e das indústrias. A gente vai fazer esse tipo de investimento, levar cada vez mais, de acordo com a demanda específica, a gente vai poder construir essas tancagens secundárias aí ao longo das rodovias. Então, toda essa parte de infraestrutura e acesso ao combustível, eu acho que a gente já passa. O segundo ponto é a própria questão da autonomia dos caminhões. A autonomia de um caminhão a diesel ela passa de 1.000 quilômetros de autonomia. Quando a gente vem falar dos caminhões movidos aí a GNV, a gente está falando 300, 400, às vezes, em alguns casos, um pouco mais que isso. Então, isso era um limitante. Nos caminhões movidos a GNL, a gente já passa aí de 1.300, 1.400 quilômetros. Então, a gente acaba ultrapassando essa barreira também, que era um outro limitante. E um outro tema fundamental é a própria fabricação desses equipamentos a gás. Hoje, a Scania, no Brasil, tem uma capacidade de produção de até 3.000 unidades por ano. Então, já existe uma produção nacional. E aí eu acho que eu queria fazer também uma outra correlação. Quando a gente trabalha no processo de descarbonização, a gente é um vetor que propulsiona a melhora da reindustrialização de diversos outros segmentos. Se a gente olha principalmente até para o caso do gás e do biometano, quando a gente vai trabalhar e impulsionar a descarbonização, a gente vai precisar de mais oferta de gás, mais oferta de biometano, e isso está puxando uma indústria fundamental para o Brasil. A outra indústria que vai vir a reboque é a própria indústria automotiva. A gente vem acompanhando um declínio
da produção industrial automotiva no Brasil, que sempre foi uma mola propulsora aqui do PIB industrial, e com certeza a frota pesada, a fabricação, montagem desses caminhões pode ser de novo uma retomada importante para essa indústria. E são diversos outros benefícios, claro, as transportadoras que vão fazer também o uso de soluções inteligentes e descarbonizadas, as indústrias que são as demandantes de uma solução descarbonizada também de transporte, com o escopo 3. O escopo 3, que a gente sabe a complexidade, né, das emissões indiretas para que todas essas indústrias cumpram com seus compromissos. Então, isso também vem automaticamente no processo. Então, eu não tenho dúvida que existe muita oportunidade nesse momento. Ele é muito oportuno. Toda a parte de infraestrutura e oferta, tecnologia, eu acho que isso a gente está muito avançado. É claro que eu acho muito interessante poder ter o BNDES também nessa conversa, porque o fomento, a financiabilidade, a gente trazer mais investimento para que essa frota, a nova frota a gás, seja promovida aí com capital cada vez mais atrativo para que essas transportadoras façam esses investimentos já numa linha descarbonizada. Então, eu tenho certeza que a gente vai discutir aqui ao longo do dia oportunidades. Falta pouco para a gente poder escalar o tema da descarbonização aqui. E, com certeza, a gente também ouviu no painel anterior da parte de ferrovia fazer essa integração multimodal, claro que também vai ser fundamental para a gente descarbonizar, mas não tenho dúvida que a gente vai falar bastante aqui sobre oportunidades. Obrigada, Guilherme. Passo a palavra agora para o José Luiz Gordon. Nesta fala, eu peço que o senhor destaque os principais desafios para que o avanço da indústria não esbarre em gargalos logísticos e de descarbonização, considerando a forte interdependência entre indústria e transporte. Bom, começar primeiro agradecendo o convite de poder estar aqui, falar um pouquinho do que o banco tem feito para essa agenda de indústria, logística, agenda verde, cumprimentar meus parceiros aqui de mesa. E eu acho que a gente vive no Brasil um momento diferenciado para pensar a agenda verde, né, a agenda de descarbonização, seja da infraestrutura, né, da logística, do setor industrial. Essa é uma agenda prioritária para o governo do presidente Lula, em que colocou uma série de ações para estimular exatamente essa descarbonização do país. E a gente tem que olhar um pouquinho para isso para entender o que está acontecendo. Eu acho que tem uma das pernas dessa agenda, é a Nova Indústria Brasil, foi citada aqui logo no começo pelo Tardini, que é a política industrial. Há muito tempo deixou-se de discutir política industrial no país, deixou-se de olhar a indústria como um agente fundamental do crescimento e desenvolvimento do país, de geração de emprego. E o governo do presidente Lula colocou a NIB, que é liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, como uma agenda estratégica de país. Então, botou um foco diferenciado para o país, pensando numa agenda onde existem 4 grandes eixos na política industrial, que é a Nova Indústria Brasil. O primeiro é de inovação, ou seja, a gente quer uma indústria mais inovadora, que desenvolva mais aqui no país tecnologias, inclusive daqueles motores e tecnologias que são necessárias para exatamente esverdear, né, a nossa logística. A segunda é a agenda verde, ou seja, como é que a gente tem uma infraestrutura mais verde, uma logística mais verde, uma indústria mais verde, como é que eu apoio, né, toda a questão de energia renovável. O terceiro é uma indústria mais exportadora, e uma indústria mais exportadora hoje passa por ser também uma indústria mais verde, por ter uma logística mais verde, por isso está sendo cobrado para quem está consumindo. E o aumento da produtividade, que por si só melhora custo, melhora eficiência energética, né, e ajuda muito nessa agenda de descarbonização. E eu queria dar alguns destaques aqui. Por exemplo, na agenda de inovação. O governo alocou, se você somar BNDES, né, o Banco de Desenvolvimento, mais a FINEP, que é a agência de inovadora, de 2023 até junho desse ano, mais de 50 bilhões de reais para a inovação do setor empresarial. E aqui eu estou falando inovação do setor industrial, não estou falando academia. Essa é a maior soma de recursos alocada na história do Brasil para a indústria desenvolver tecnologia. E seja a grande maioria em crédito, e crédito incentivado, que é a TR hoje deve estar 1,5% ao ano, e uma parte não reembolsável. Para estimular exatamente essa indústria inovadora, e muitos dos projetos que a gente tem visto
tem ido para exatamente tornar o Brasil um dos grandes hubs de inovação verde, de motores elétricos, motores a biometano, motores a etanol, motor a etanol desde o setor agro também, utilizando o motor a etanol. Então, o Brasil se torna um grande agente de inovação mundial e um grande agente de inovação verde. Então, a gente está conseguindo estimular isso para a indústria e para a logística também. Então, essa é uma agenda estratégica. Isso foi uma decisão política de colocar inovação e de dar taxas diferenciadas para poder apoiar, para que o BNDES possa apoiar. Porque antes da gestão do presidente Mercadante no BNDES, o BNDES tinha só uma taxa, que era a TLP, a taxa de mercado. E a primeira decisão que foi tomada foi: vamos enviar ao Congresso Nacional uma mudança na taxa do BNDES para que possa apoiar de forma incentivada o setor industrial, e é isso que a gente tem visto. Uma grande suma para inovação e muita coisa ligada a essa agenda verde, inclusive uma parte de logística nova, que é a parte de logística que são dos carros voadores. O BNDES não só financiou a implantação da planta de produção do eVTOL da Embraer aqui, como entrou como sócio do IV da Embraer para poder estimular uma nova logística que é elétrica, totalmente verde e importante para o Brasil. A segunda agenda que eu queria destacar é a agenda verde, né, que nós vamos falar aqui, que é a questão do Fundo Clima. Esse Fundo Clima, ou novo Fundo Clima, como a gente costuma chamar, antes do governo do presidente Lula, era um fundo de 300, 400, 500 milhões de reais. A partir de 2024, se tornou um fundo de 10 bilhões de reais. Esse ano já é um fundo que tem 14 bilhões de reais e deve chegar, talvez, a 18 bilhões de reais. Porque foi colocada uma prioridade para a agenda verde, para o financiamento da agenda verde. E, obviamente, que essa agenda tem sido melhorada, né? Aqui estava falando aqui no painel anterior, não tinha ferrovia, colocamos ferrovia. Então, o processo é um processo de construção do que vai abarcar dentro do Fundo Clima. Basta eu dar um número para vocês, que nós temos 14 bilhões hoje e uma demanda de 35 bilhões. Então, também temos que fazer as escolhas, porque a demanda é muito grande, mas o que mostra o potencial do Brasil para essa agenda verde, que tendo os recursos corretos, tendo incentivo, tendo uma política que olha isso, que estimula isso, os investimentos vão ser feitos, o Brasil vai e tem todo o potencial para se tornar, sim, a principal liderança da agenda verde, seja logística, infraestrutura, indústria verde, né? E é isso que está sendo colocado. Política bem feita, responsabilidade fiscal, instrumentos financeiros corretos para estimular exatamente o crescimento. E a gente tem visto muitos projetos interessantes dessa agenda verde no BNDES, e a gente pretende sempre estar melhorando ali, mas tem essa coisa de a ferrovia não estava, o gás não está, né? Então como é que a gente discute para colocar isso dentro do Fundo Clima? Então sempre tem um processo. Tem também o setor automotivo que fala o carro híbrido flex não está, mas deveria estar, mas aí como é que a gente discute quando o cara vai botar a gasolina e não coloca o etanol? Como é que eu faço? Financiou verde? Então tem uma série de discussões. O Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós financiamos a expansão da principal fábrica brasileira de lítio verde, que é a Sigma, lá no Vale do Jequitinhonha, uma região extremamente pobre. Tem uma série de questionamentos por que está usando o Fundo Clima para estimular isso. Então, isso faz parte do debate, faz parte da construção, faz parte da democracia, que é super importante. Mas, então, temos o instrumento do Fundo Clima. Lançamos, agora o presidente Lula lançou uma linha chamada Indústria 4.0. Foram colocados 10 bilhões de reais por parte do BNDES para estimular que a indústria brasileira, nessa agenda verde, possa se modernizar. O Parque Fabril brasileiro, a última pesquisa que teve, que deve ter uns 10 anos, dizia que tinha 14 anos de idade, ou seja, já era velho há 10 anos atrás, agora está mais velho ainda, ou seja, gasta energia demais, é ineficiente, custo altíssimo, gera desperdício. Então, lançamos uma linha para modernizar a indústria brasileira, são 10 bilhões de reais colocados, a taxa incentivada inicia com 7,5% ao ano, com a taxa de juros a 15%, é extremamente incentivada, para ajudar que a indústria possa se tornar cada vez mais eficiente. Então, tem uma série de medidas sendo tomadas bem interessantes. E esse conjunto de ações, seja inovação, Fundo Clima para a indústria verde, aumento de produtividade, tem contribuído, a gente tem visto muito no banco, uma série de medidas para o apoio
a desenvolvimento de novos motores, né, e novos instrumentos de logísticas ligados a biometano, ligados ao etanol. E um dado interessante, por exemplo, no caso do BNDES, se você somar o que o BNDES apoiou desde 2023 até junho desse ano, foram 9,3 bilhões, 9,4 bilhões de reais para biocombustível. Uma agenda onde o Brasil tem um grande potencial, tende a ser o player principal global, junto com a Índia, né? E cada vez mais indo para o etanol de milho, ou seja, o setor agro agregando valor, ou seja, indo para o etanol. E o que a gente tem visto também é que o Brasil, nós lançamos um edital para desenvolvimento de SAF, que é o combustível sustentável marítimo, e combustível sustentável de aviação, e para o combustível sustentável marítimos, abrimos um edital de 5 bilhões de reais. Recebemos uma demanda de 167 bilhões de reais. Estamos agora discutindo alguns desses projetos, né? Tivemos ali, dos 167, classificamos 130 bilhões, e estamos discutindo com as empresas. Obviamente que as questões geopolíticas mundiais geram alguns freios em alguns investimentos, as questões regulatórias europeias, que estão indo um pouco mais devagar do que o esperado, também geram algumas questões. Mas o que eu vejo claramente que a gente tem visto no BNDES é que agora nós temos os instrumentos corretos, que podem sempre ser melhorados, tem uma direção de política do governo do presidente Lula para uma indústria mais verde, para uma indústria mais inovadora, e isso tem feito diferença para que os investimentos tenham ido para essa agenda, tenham crescido, aumentado e estimulado com que a indústria possa se descarbonizar, possa contribuir gerando o que o setor de logística precisa, né? Os ônibus, caminhões movidos a biometano, etanol ou híbridos. E esse é o caminho que a gente está apostando fortemente, além, depois eu posso falar, que está acabando meu tempo agora, do Mover, que é uma política bem interessante de mobilidade verde. É isso. Obrigada, José Luiz Gordon. E eu passo a palavra agora para o presidente da CNT, Vander Costa. Nesta abertura, gostaríamos que o senhor abordasse, como representante do setor de transporte, a importância de o Brasil adotar o gás natural e o biometano como combustíveis relevantes para o setor de frota pesada e como a Confederação tem trabalhado junto aos órgãos competentes para isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Quero agradecer os organizadores pelo convite. E é uma oportunidade da CNT estar presente. A pergunta é boa de falar no gás natural biometano. A CNT tem trabalhado já há algum tempo com um conceito que eu tenho que procurar a descarbonização de toda a cadeia produtiva. E mais que descarbonizar, a gente tem que trabalhar pela neutralidade do carbono. Então, se eu pego, na visão da agora, se eu considerar um caminhão novo, um caminhão conhecido como Euro 6, comparado com aqueles 60% de 10 anos atrás, nós já estamos reduzindo a emissão de carbonos em mais de 95%. É significativo. O gás natural ele é uma demanda muito grande no Brasil, nós defendemos, a frota tem evoluído, já temos caminhões que podem rodar com autonomia de 1.000 km, mas que faz mais bem para o meio ambiente a produção do gás metano, porque ele é duplamente efetivo. Primeiro, você vai retirar o gás metano, que é efeito estufa também da atmosfera, você refina ele e põe no caminhão que vai emitir muito menos. Talvez não tenhamos a matéria-prima, a biomassa, para poder fazer a transformação de toda a frota brasileira. Mas, discutindo isso por diversos lugares no mundo inteiro, nós também entendemos que não existe uma bala de prata, não tem uma solução única para descarbonizar. Então, existem alguns nichos que já estão sendo feitos, a própria Cosan faz na produção de cana, a gente tem acompanhado, que ela pega a biomassa da cana, que era um problema no passado, conhecido como viedo, e está fazendo uma solução. É muito inteligente, o meio ambiente agradece, e chega a ser até economicamente viável, né, porque reduz o custo, e ela tem uma facilidade muito grande de ter uma frota cativa. Ela pode vender o metano para os próprios caminhões que vão transportar a produção. Outro nicho muito interessante que deve ser explorado é na coleta de lixo. O lixo também produz o gás metano. Isso é questão de política pública. Basta o prefeito ter vontade política e, na hora que for fazer a nova licitação, colocar um artigo onde fala que é necessário
cuidar do lixo, extrair o gás metano e utilizar na frota de distribuição. Isso é possível, não gera custo. Talvez, pela necessidade de fazer uma usina de refino, vai ter que ter um investimento maior. Além de investir em caminhão, você vai ter que investir também na usina. Aí isso é fácil de resolver, alongou no prazo do contrato. Em vez de fazer um contrato de 5 ou 10 anos, você calcula ali a quantidade de anos necessários e tem um retorno. Nós estamos tendo um ganho de eficiência muito grande. Então, a gente apoia todas essas iniciativas. Eu acho que o gás metano em São Paulo seria muito mais inteligente do que colocar, como foi colocado lá, alguns ônibus elétricos que dormem na garagem no gerador a diesel. Então, qual que é o ganho para a sociedade? Existe isso, eu não estou inventando, não. Então, quando a gente fala que tem que preocupar com toda a cadeia, é nesse sentido. Não adianta eu fazer um ônibus elétrico, fazer uma propaganda e divulgar na imprensa, a imprensa agradece pelo investimento em publicidade, mas, no final, eu não estou conseguindo reduzir isso. Então, a política pública que defendemos tem uma série de caminhos, o financiamento é um deles, mas a gente tem que enfrentar também o pior que é feito na Europa, nos países desenvolvidos, que é a progressividade do imposto de propriedade. Aqui no Brasil, o IPVA ele é regressivo, porque quando você tem uma alíquota única e a base de cálculo é o preço do veículo, quanto mais velho, mais barato, você tem economia no combustível, no preço de propriedade. Na Europa faz o contrário. Eles aumentam a taxação em função do veículo usado, e é por isso que, quando a gente vai na Europa, a gente tem uma frota muito nova. Você não tem mais aquela visão de 20 anos atrás, aqueles Mercedão que era velho da Alemanha rodando em Portugal. Por quê? Porque eles adotaram a política de progressividade do PVA. Eu falo isso com muita ênfase porque estamos vivendo num país que não tem recursos financeiros para fazer a necessária descarbonização, e isso não vai gastar nenhum centavo. Você vai fazer com que a pessoa que tem um veículo poluente, que faz dano ao meio ambiente, você paga uma taxação para fazer isso. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto para poder fazer com que o IPVA seja progressivo, não para penalizar quem tem um carro mais barato, mas para poder fazer com que existe um desestímulo ao se utilizar veículos que poluem. Foi dito aqui já por mais de 2 vezes que o rodoviário é responsável por 11%. Isso é um número que é usual, varia de 9 a 11, 13, e para ter mais segurança científica, a CNT contratou um inventário para poder medir toda a emissão de carbono do transportes, e vamos apresentar isso na COP30. Está contratado, o projeto está bem adiantado, a gente vai estar lá junto com a Colisão, no esforço de fazer, aproveito para convidá-los. Nós da Colisão vamos estar lá com a Estação de Desenvolvimento, focado no transporte. É uma área de 4.200 metros, ali perto das docas, para poder ficarmos durante os 15 dias da COP estudando alternativas para descarbonização da frota. Mas um número que tem dito aqui, 11% é todo o transporte rodoviário. Todo mundo que escuta isso fica focado em ônibus, caminhão, trem também polui bem menos do que o ônibus e caminhão, mas nós temos uma frota de 75 milhões de automóveis e 35 milhões de motos, contra uma frota de 8 milhões de caminhão e 1.800 de ônibus. Quem polui mais? 100 milhões ou 10? Então, para podermos fazer um avanço grande, a gente tem que pensar na mobilidade urbana. A gente tem que privilegiar o transporte coletivo, que é menos poluente do que o automóvel. E volto de novo para poder comparar na Europa. Todos nós, quando vamos para a Europa, temos o prazer de andar no transporte público, porque ele tem qualidade, ele tem precisão, ele tem segurança. O Brasil, ao contrário. Então, ao investir no transporte de massa, a gente vai estar reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. E a eletrificação de frota também é alternativa, mas é uma alternativa para onde você tem energia elétrica. Então, basicamente, nos grandes centros, a gente está aqui em Brasília, eu tenho visto alguns exemplos interessantes, que é o motorista de aplicativo compra um carro elétrico, instala uma usina fotovoltaica na sua casa e deixa o carro lá carregando à noite. É inteligente, ele está com carbono, bem dizer, neutro, né? O que polui, ele recupera. Mas eu não consigo fazer isso para a frota de pesado. Como dito mais cedo, a frota de pesado ela precisa de mais força, precisa de mais torque que o elétrico não consegue entregar. A multimodalidade ela é fundamental. Nós temos que investir mais em ferrovia, concordamos que o investimento é muito mais alto que no rodoviário. Falaram aqui, a Marcaça falou de 28 milhões para 7 milhões, isso já é muito, é 4 vezes mais. E o tráfego na rodovia é muito maior. Enquanto passam uma locomotiva, uma composição de trem a cada
sei lá, 4, 5 por dia, na tráfego, na rodovia, 100, 200 mil caminhões. Então, é importante ter dinheiro público. E é diferente do falar que o Brasil é um país que tem investimento em rodoviário. Não. O Brasil, nas últimas décadas, vamos falar nos últimos 30 anos, com certeza, investiu muito pouco ou quase nada na infraestrutura de transportes. O problema é que inventaram um caminhão que chama de caminhão trator, que traciona nas 4 rodas traseiras e que ele vai aonde o produtor está. É igual o cantor, né, que vai para onde o público está. E como a produção saiu do sul do Brasil e foi primeiro para o centro-oeste, agora está também no interior do nordeste, os caminhões foram para lá andando em verdadeiras picadas. Não tinha estrada, não tinha asfalto. Até hoje, a maior parte das rodovias que a gente vai buscar a soja, buscar o milho, não são asfaltadas, mas o caminhão trator vai lá, carrega e vai para um terminal ferroviário ou aquaviário. Outro ponto, que, fugindo da Arthur, que está desenvolvendo muito no Brasil e é ecologicamente super correto, é o aquaviário. A navegação interior do Brasil está desenvolvendo, merece um painel no futuro só para mostrarmos esse número. E o que está fazendo que a gente tenha competitividade na venda de soja para a China e para o mundo é o fato de estar usando, na grande maioria, o arco norte para escoar a nossa produção. Foi dito aqui pela Marcasa também que o trem só tem viabilidade a partir dos 400 quilômetros. Isso é verdade. E, por outro lado, o rodoviário só ganha dinheiro até os 400 quilômetros. Então, não existe concorrência, nós estamos complementares. O caminhão vai em qualquer lugar, seja para retirar o contêiner do posto e levar no centro de consumo, seja para ir na agricultura levar fertilizantes ou tirar a soja. E o ideal para nós, da CNT, é fazer esse percurso de até 400 quilômetros, encontrar um terminal rodoviário, um terminal ferroviário ou aquaviário, fazer a nossa entrega, voltar para descansar, cumprir a lei do motorista, cumprir o descanso. No dia seguinte, faz mais uma viagem de 400 quilômetros e assim todo mundo fica satisfeito, todo mundo trabalha e faz com que a logística do Brasil seja mais competitiva. Obrigada, Vander Costa. Peço agora para o senhor Arthur Vatti Neto fazer uma avaliação sobre o cenário atual do consumo dos combustíveis no Brasil e quais as nossas potencialidades quando se fala em logística verde. Obrigado, Mariana. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite da Movinfra, Natália Marcassa, saudar também os meus colegas de painel aí, Guilherme, Vander, Gordon. E eu queria começar falando, né, claro, é o nosso objeto aqui, sobre a transição energética. E eu tenho enfatizado isso desde que recentemente assumi a diretoria-geral da ANP, que transição energética é o que estamos discutindo aqui. São as estruturas e a revolução que está sendo discutida em painéis como esse. Porque eu sempre estou tentando enfatizar que a transição energética se faz pelo lado da oferta, se faz pelo lado de ofertar alternativas, pelo lado da demanda, né? Ofertar alternativas cada vez menos intensas em carbono, substituindo combustíveis mais poluentes por menos poluentes, ainda que fósseis, esses combustíveis irmos substituindo por combustíveis renováveis, misturando quando é o caso, quando não temos escala para ter o combustível 100% renovável, e dentro desse consumo aumentando cada vez mais a eficiência desse consumo, evitando emissões fugitivas, evitando, como foi citado aqui já no painel, veículos muito antigos que emitem mais do que o necessário para fazer a atividade, aquele trabalho. Então, a ANP, que tem a sigla ali em primeiro lugar, né, pela ordem, o petróleo, mas ela é hoje uma agência de transição energética. Ela trabalha por isso, ela trabalha com as alternativas, tem uma regulação muito forte. Estamos no arcabouço das nossas competências com mais uma atribuição que é 100% renovável, que é o hidrogênio, recentemente. Não está incorporado ao nome da agência, mas é uma agência de petróleo, gás natural, biocombustíveis e agora de hidrogênio. E com muita satisfação a gente faz isso. E a gente
enfatiza que, obviamente, não é o objeto aqui da discussão, mas a oferta de petróleo ela ainda é fundamental. A produção de petróleo ainda é fundamental para o país, como pauta de exportação, como divisas, como posicionamento geopolítico, mas no plano interno nós somos, eu diria, líderes da transição energética. Em cada um dos setores aqui dos renováveis podem ter países um pouco mais à frente, em outros nós somos líderes, mas no conjunto da obra, da nossa sustentabilidade, da nossa matriz energética, não conheço país do nosso porte que seja mais renovável, mais sustentável. Então, nós precisamos ter isso em mente, mas também não se acomodar e buscar, como as propostas que estão sendo discutidas aqui nesse seminário, aumentar cada vez mais o percentual de renováveis e reduzirmos as nossas emissões e fazermos a descarbonização. E aí também foi falado, quando a gente vai substituir, principalmente no modal rodoviário, que é intensivo em energia, em que o peso do energético conta e as estruturas, a tecnologia conta, a gente não tem, como foi dito aqui, uma bala de prata que vai substituir todo o nosso consumo de diesel ou o nosso, enfim, consumo de gasolina também. Mas você tem um leque de alternativas que vão nos ajudando a fazer essa descarbonização. E um vetor importante, porque acaba puxando os outros, e também foi falado aqui, é o gás natural, né? O gás natural, principalmente como combustível da frota pesada, que a gente ainda não tem os veículos elétricos como plenamente dominantes nesse setor. Tem a questão também, o que os veículos elétricos estão consumindo quando a gente vai olhar todo o ciclo da cadeia, mas na frota pesada, principalmente, o dilema aí do peso e da autonomia e das baterias passa a ser bem relevante. E para exemplificar a atuação da ANP nessa frente, eu fiquei muito feliz na última sexta-feira, no nosso primeira reunião de diretoria, a gente já aprovar um projeto piloto interessantíssimo, que é o dos corredores de GNL, nesse caso do Virtu GNL, com postos, eu não posso chamar de postos, né, bases de abastecimento da frota própria ali no Maranhão e Pará, muito integrados com as hidrovias, como também citado aqui, focado também em movimentação, escoamento de grãos da nossa safra, que é outro elemento nosso de sustentabilidade muito grande. E já nessa primeira reunião a gente pôde aprovar como projeto piloto, mas com previsão para 35 centrais até o ano de 2030, e que é um projeto, como tantos outros, muito estratégicos para o setor rodoviário brasileiro, porque você tem o gás natural numa forma que permite menos paradas, então você vai, respeitando a lei do caminhoneiro, como colocado aqui, você vai poder ter paradas mais distantes e cobrir uma área maior, um percurso maior, um deslocamento mais distante, mais robusto, com celeridade e com dinamismo semelhante, dependendo do tamanho do veículo, até maior do que o diesel. E esse, que é, obviamente, um projeto ainda, né, de energia fóssil, porém com o mais limpo dos combustíveis fósseis, que é o gás natural, ele abre, e tantos outros projetos com mobilidade de gás natural e GNL, ele abre a porta também para a sustentabilidade do setor, porque entra, como também os colegas de painel falaram,
substituição por biometano no início, né, de escala parcial, e com potencial para algumas rotas aí, em alguns momentos a gente ter uma substituição muito grande por biometano. Esse biometano desse projeto, esse gás natural desse projeto, ele é liquefeito, né, no Brasil. Também temos os caminhos de importação de GNL, mas esse aí é liquefeito no Brasil. E se você tem biometano disponível para misturar, você vai ter um GNL que vai ter um percentual do quanto for disponível aí, renovável de biometano. Então, é um projeto muito interessante. E a gente acompanha ali nos estudos, né, da EPE que a gente tem no Brasil um potencial para que a gente pode chegar com biometano a substituir 1/3 do total de diesel e gasolina consumidos no país. E que isso, obviamente, não substituiria totalmente esses energéticos, mas poderia, por exemplo, nos tornar autossuficientes nos combustíveis, que hoje, apesar de autossuficientes em petróleo, a gente ainda tem uma importação importante de diesel e gasolina. Então, é um caminho que a gente une a sustentabilidade com a autossuficiência, com um posicionamento aí no mercado global de reforço de soberania e todas as questões correlatas. E eu friso também esse projeto, e só para exemplificar, mas tantos outros que a ANP vem aprovando, porque eu pude notar uma coisa da qual eu mesmo participei quando estava ainda na Procuradoria da ANP, que é uma tendência de você aumentar a regulação através de projetos piloto, através de sandbox regulatório e outras medidas que dão agilidade à regulação da agência. Porque nós temos todo um processo de análise de impacto regulatório e tudo mais, e que precisa ser cumprido, mas a gente não tem um setor de energia como de décadas passadas, que você tinha uma tecnologia incipiente, você regulava aquela tecnologia e você ia ter anos aquela tecnologia sendo feita exatamente daquela forma, com pequenas alterações. Hoje, com a revolução da transição energética, nós temos novos projetos, novos formatos, sendo desenvolvidos a cada ano, vários, e a regulação da ANP não pode ficar para trás. E uma forma moderna de fazer isso, muito contemporânea, é essa regulação por projetos piloto. Então, a ANP, obviamente, analisa as normas de segurança que ela já tem, e isso sempre é uma característica inegociável, mas ela autoriza os projetos que não teriam uma regulação própria e não podem esperar por isso, porque a transição energética não pode esperar, e eles são regulados com o arcabouço que a ANP já tem, mas com uma atenção bem própria para o caso concreto e com um feedback, recebendo os dados de como o projeto está funcionando, para que sejam incorporados na nossa regulação regular. Então, isso é algo muito, muito avançado no âmbito da regulação e que é necessário e que vamos, né, sempre com muito olho na segurança, mas procurar seguir para não representarmos um freio, mas sim um incentivo ao setor. E aí, nessa seara, eu também gostaria de destacar um programa também muito forte de sustentabilidade renovável da ANP, que foi o Renova Bio, e ainda é um programa muito importante, no qual temos um incentivo através dos certificados, né, do CBIOS, de substituição de combustíveis líquidos fósseis por um percentual maior de combustíveis líquidos renováveis. E agora, com a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, nós tivemos, nessa sexta-feira, também a data dessa primeira reunião de diretoria que eu tive a honra de participar e conduzir. Nós tivemos a publicação do Decreto 12.614, no dia 5/9, que regulamentou essa lei na parte que fala dos certificados
de garantia de origem do biometano, que tem uma lógica de funcionamento, né, similar aí aos CBIOS e que busca trazer incentivos de introdução cada vez mais do combustível renovável também na parte do gás natural. Então, é uma iniciativa louvável que tivemos lá, que também pude participar um pouco ainda quando passei pelo Ministério de Minas e Energia, e que culminou na edição dessa lei. Depois, sexta-feira, nesse decreto, e, obviamente, o que temos agora é a regulação da ANP por vir, mas que mesmo antes da publicação do decreto já consta da nossa agência regulatória e, com certeza, com prioridade, também a regulação necessária para a implantação dos CEGOBs, os certificados de garantia de origem do biometano. Obrigada, Arthur Vatti. Desculpa interromper, só para o nosso tempo aqui está um pouquinho apertado. E, neste painel, as perguntas também serão direcionadas para cada convidado, que terão 3 minutos para essa resposta. E eu queria começar... Mariana, Oi, desculpa. Posso te quebrar um pouquinho o protocolo, que é o seguinte: a hora avançou aqui e eu não vou poder ficar mais. Então, se você puder, por favor, que eu possa responder uma pergunta, mas porque os compromissos estão se encavalando aqui, a agenda está muito, muito pesada quando a gente vem a Brasília, e o meu próximo compromisso eu não vou conseguir passar muito do horário do painel. Posso pedir isso para você? Tudo bem, pode. Os outros estão de acordo, a gente pode seguir assim? Obrigado, agradeço e peço desculpa aí pela essa quebra de protocolo. Então, para a gente começar com você, eu gostaria que o senhor falasse a partir do que foi trazido, né, nesse painel, do ponto de vista regulatório, como que pode se avançar? E quais que são os principais desafios para criar as condições de mercado ideais para o desenvolvimento do gás natural e do biometano? Bom, eu acho até que essa pergunta eu estava... acabei que eu me empolguei e estava já respondendo na minha fala inicial, mas o mercado de gás natural, em geral, e agora caminha junto com o biometano, é um mercado muito importante para o nosso desenvolvimento industrial, né? O seminário aqui foca mais na mobilidade, mas também caminham juntos, porque é um energético essencial para todos os países que têm uma produção industrial forte, e também para a mobilidade rodoviária e outras formas de mobilidade também é fundamental, e caminham juntos, porque você não tem escala para ter o gás e biogás, biometano, no modal rodoviário, se você não tiver toda uma estrutura, rede de gasodutos e uma produção em grande escala, de forma até termos preços competitivos, o que é muito importante. A gente não vai conseguir ter essa eficiência e esse preço competitivo se a gente não tiver escala. E o Brasil passa por transformações importantes. Era um importador de gás natural muito relevante, ainda é. Nosso principal fornecedor, que é a Bolívia, ele vem declinando, e essas fontes precisam ser substituídas e ampliadas, porque a gente entende que o potencial de consumo de gás natural, e aqui eu estou falando, misturando, né, tanto a fonte tradicional como a fonte renovável, é muito maior do que temos. Então, nós temos, a ANP, ela visualiza tanto o lado da produção nacional, a gente tem uma produção importante, e que temos tendência de expansão, temos grandes projeto Raia, Sergipe-Alagoas, a expansão da produção do pré-sal, tudo isso pode trazer mais gás para o país, e temos que estar muito atento às condições que esse gás ele é escoado, às condições de concorrência, as condições de escoamento, tudo isso a ANP está atenta, mas com esse declínio da Bolívia, a gente precisa também estar
atento a novas fontes, que no mercado tradicional seria se olha com muito carinho para o fornecimento da Argentina, de onde temos previsão de gás natural, de produção, né, de superávit de gás natural, e muito do biometano, né? O número que a gente tem aqui, só para terminar, que a gente vai ter uma demanda de biometano, de acréscimo de biometano, uma previsão, né? A demanda é pelo gás como um todo, mas que tende a crescer bastante. Tem uma tendência aí de ser um multiplicador muito grande, e mesmo os combustíveis os biocombustíveis mais tradicionais, como o etanol e o biodiesel que a gente mistura no diesel, a gente tem um cenário de estabilização do consumo dos fósseis e toda a demanda nova praticamente vir dos renováveis. Então, isso é muito importante para essa nossa missão aí de avançar com a transição energética. Espero ter atendido. Desculpa por pedir a pergunta, estourar o tempo da pergunta, mas eu espero poder ter concluído aí. Vou agradecer também a minha participação aí. Obrigada pela participação. Vou continuar aqui as nossas rodadas de perguntas, mas se o senhor precisar se retirar, fica à vontade. E eu gostaria de continuar as perguntas para o Gordon. Na primeira parte deste painel, foi abordada a importância de ampliar o uso de gás natural para que o avanço da indústria não esbarre em gargalos logísticos e de descarbonização. Para que isso se torne realidade, são necessários investimento e financiamento que impulsionem a adoção do gás natural como combustível, principalmente em relação ao Fundo Clima e à taxonomia sustentável brasileira. Nesse contexto, pergunto como que o BNDES tem avaliado essa demanda e de que forma essa ampliação nas linhas de crédito e flexibilização na destinação de recursos podem alavancar a renovação da frota pesada no Brasil. Essa pergunta ela é bem importante. Eu tentei tocar lá na minha primeira fala, mas acho que é o seguinte. Nós estamos, especificamente com relação ao Fundo Clima, num processo de construção do que ele pode apoiar. E, como eu falei, nós temos um fundo de hoje de 14 bi, uma demanda de 35 bilhões, muito maior. Então, aos poucos, nós estamos tentando trazer novas agendas para ela, mas, obviamente, que o bolso também tem um limite de o que a gente pode financiar. Essa discussão, a gente conseguiu vencer a discussão sobre ferrovias, uma série de restrições que em 2024 tinham, nós já melhoramos para 25. Então, esse é um debate constante que vem sendo feito dentro do governo de como a gente pode apoiar novas modalidades dentro do Fundo Clima. Esse é um debate que está sendo feito, não está encerrado, mas eu acho que a grande questão que se coloca é que existe, sim, a ideia dentro do governo federal, né? E existe uma preocupação muito grande. O Ministério da Fazenda tem muita preocupação com a Agenda Verde, tem olhado muito estrategicamente para isso, no BNDES também, no MDIC também, para que a gente possa estimular cada vez mais modais verdes, seja qual for a fonte, seja o gás, né, com biometano, com etanol, com híbrido, porque realmente não vai, a nossa visão dentro do banco é que não vai ter uma tecnologia vencedora, vai ter um conjunto de tecnologias. O petróleo vai continuar aí também. Então, a ideia é que a gente possa apoiá-los todos. E o que a gente tem visto, e eu queria reforçar isso, é que o Brasil está se tornando, sim, um grande hub de logística verde, mas também no desenvolvimento dos caminhões, dos ônibus, dos carros, que vão dar suporte a essa logística, né? A gente abriu um edital no BNDES para atração de centros de P&D para o Brasil. Fizemos um chamamento público, colocamos 6 bilhões lá nessa chamada, recebemos uma demanda de mais de 50 bilhões. Empresas de 14 países decidindo vir para o Brasil. A grande maioria do que estava vindo para o Brasil estavam vindo exatamente para desenvolver motores ligados à agenda de etanol, ligado à agenda do biometano, ligado à agenda verde. Ou seja, o Brasil hoje se torna o principal hub dessa agenda verde. E, para terminar, porque meus segundinhos aqui estão acabando, mas nessa agenda verde, mais um exemplo da importância do Brasil.
Nós também abrimos um edital, colocamos 5 bilhões para minerais críticos. Não dá para falar em transição energética e nada disso sem os minerais. Recebemos uma demanda de 85 bilhões de reais. Limpamos ali, né, entre o joio do trigo, digamos assim. Temos uma demanda hoje de 50 bilhões de reais para exatamente agregar valor, seja para bateria, seja para novos materiais, ou seja, nos minerais críticos, que hoje todo mundo sabe, o mundo não quer ficar dependente de um único país, e o Brasil é a bola da vez. Só que o que a gente tem falado para os países era, vocês querem os minerais críticos do Brasil, vocês venham agregar valor aqui, gerar renda aqui, gerar emprego aqui, vai que tem uma política pública olhando para isso, para fortalecer a indústria, a infraestrutura nacional. Então, nós estamos constantemente olhando para o que tem que ser feito, para os desafios, e o BNDES está inserido em todas as políticas públicas e trabalhando de forma árdua com o governo para ajudar o setor empresarial a desenvolver, crescer e poder ganhar espaço. Queria só dizer que eu também preciso sair, porque eu também tenho horário. Já tinha avisado lá desde o começo, mas agradecer, dizer que foi muito rico, e eu acho que esse tipo de debate é importante, porque a gente tem que estar sempre olhando para essa agenda verde. O Brasil vai ser o principal país na agenda verde, eu tenho certeza disso. Obrigado. Obrigada pela sua participação. A gente entende, hora do almoço quase, vai todo mundo ficando com a agenda apertada, mas obrigada. Vou continuar aqui também a série de perguntas, mas o senhor pode ficar à vontade também para sair. E eu gostaria de continuar com o Matos. Na sua fala introdutória, o senhor comentou sobre as frentes em que o gás natural e o biometano são essenciais para ajudar a destravar os desafios que estão na agenda de desenvolvimento do país. Como a ED tem se preparado para atacar nessas duas frentes, ou seja, para o desenvolvimento da indústria no Brasil e para a descarbonização da matriz de transporte? Bom, como eu comentei, de fato, como a gente vem se preparando é principalmente acho que inicialmente com o lado da oferta. A gente vem analisando, estudando todas as necessidades de demanda, seja ele para a indústria, seja ele para o transporte, mas acho que fundamentalmente é a gente aumentar cada vez mais no que tange a nossa capacidade de compromisso, criar novas infraestruturas tanto para o gás e principalmente para o biometano. Então, investimentos no terminal, a gente tem construído também uma inteligência muito forte dentro da nossa comercializadora. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 20 supridores de gás que a gente tem dentro da nossa comercializadora, para que a gente possa criar cada vez mais soluções que se adequem às necessidades, sejam dos diversos industriais que a gente atende, como também a demanda específica do setor do transporte. E investimentos no biometano. Comentei da nossa planta de Paulínia, que tem uma capacidade na casa aí de 200 mil metros cúbicos dia de biometano. Isso é uma capacidade muito grande, é uma das maiores plantas que produzem biometano, que a gente vai, até o final do ano, já começar a produzir esse gás renovável, mas a gente também compra biometano de outros produtores. Então, o nosso posicionamento é trazer cada vez um melhor portfólio, investir, criar produtos e soluções para os diversos mercados, e a gente acredita também na possibilidade de maximizar a solução do gás com a mescla, com a mistura do gás natural e do biometano. Assim a gente consegue atingir um pouco mais as necessidades e as grandes demandas que vão vir por aí. Então, a gente está bastante focado nesse lado para atender aos diversos mercados. E, Vander Costa, temos uma pesquisa sobre o setor de energia que mostra que 1/3 do consumo total de diesel e gasolina no Brasil apresenta potencial para ser substituído por gás natural e biometano, segundo a EPE, a empresa de pesquisa energética. Quais os principais incentivos que precisam ser feitos pelo governo federal para que essa substituição possa, de fato, ser consolidada em larga escala para a descarbonização da frota pesada? Muito obrigado pela pergunta. E a resposta veio da fala anterior aqui. Primeiro tem que ter oferta. Vocês estão investindo na oferta porque, para fazer um investimento num caminhão, que vai a gás, pode ser biometano ou gás natural, ele é um pouco mais caro do que um caminhão a diesel, mas existem muitos empresários dispostos a fazer este investimento. Para poder avançar, eu tenho que ter uma rede de distribuição que permita com que ele se locomova. Hoje, o grande desenvolvimento está sendo em frotas específicas, onde você consegue colocar o gás
no próprio terminal de carga das transportadoras. E, com isso, você consegue atingir distâncias entre 300 quilômetros ida e de volta, que é a autonomia atual. Na hora que você passar por liquefeito, você vai chegar a 1.000 quilômetros. Mas o grande problema, para poder avançar com mais velocidade, é, primeiro, ter oferta constante para garantir o suprimento e uma rede de distribuição que eu possa abastecer durante todo o percurso rodoviário que eu estiver fazendo. E, Guilherme Matos, além dos pontos levantados aqui pelo Wander, né, o senhor enxerga mais algum incentivo que precisa ser dado pelo governo federal? E queria acrescentar também quais são os principais desafios de escala, infraestrutura e custos que precisam ser superados para que esse cenário projetado seja viável na transição para uma logística mais verde. Obrigado pela pergunta, e é uma pena que o Gordon foi embora, porque eu já acho que eu já ia olhar bastante para ele aqui. E, de fato, a gente precisa, sim, de alguns incentivos, e o grande peso ele vai sempre na financiabilidade. O papel do BNDES, o papel da gente ter linhas mais agressivas para que a gente possa, de fato, entrar num processo de descarbonização em escala. Se a gente não tiver incentivos, eu acho que a gente vai conseguir fazer a transição, a gente já vem iniciando todo esse processo, mas de uma forma um pouco mais lenta, mais tímida. O que a gente precisa é de um incentivo que passa principalmente pela parte de financiabilidade, e isso dá muito mais potência e escala para o negócio, mas todo o resto da cadeia também vai ser necessário. A gente vem discutindo também alguns outros incentivos baseados, por exemplo, em redução do custo do pedágio para essa frota descarbonizada, isso também contribui. Então, são vários pontos, mas, de novo, uma pena que o Gordon saiu daqui, mas o Fundo Clima, de fato, vai fazer um papel bastante importante nesse processo. E, voltando aqui para o Wander, nesse cenário do setor, daqui a menos de um mês, a Lei do Combustível do Futuro vai completar 1 ano. Como representante do setor, já dá para fazer um balanço das mudanças trazidas pela legislação neste primeiro aniversário? E quais que são as mudanças que o senhor vislumbra em uma década a partir dessa lei? Muito obrigado. Eu vou voltar na questão anterior, se me permita, da financiabilidade. A financiabilidade é fundamental para ter isso. Mas nós temos uma preocupação muito grande em combater a taxa de juros de forma efetiva. Você investir num caminhão que hoje custa 1 milhão, 1.300.000, com a taxa de juros de 15%, é difícil. Então, nós não estamos defendendo um juro subsidiado, porque eu estaria criando nova despesa para o governo e atrapalhando ainda mais a queda real da taxa de juros. Então, para cair a taxa de juros, hoje nós tivemos uma boa notícia. O IPCA já deu uma deflação de 0,1. Espero que, com isso, o Banco Central ele consiga, na próxima reunião, já começar a sinalizar uma queda para atrair investimento. Agora, com relação ao biocombustível, é interessante. Não houve um grande avanço no transporte pesado, não. Porque, ao colocar o biodiesel na mistura do diesel, agora a pena que a ANP não esteja aqui, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela especifica um biodiesel de baixa qualidade. Ele tem uma base extra muito grande, ele tem uma base de água, que com matéria orgânica que está no biodiesel, faz com que ele seja um produto de curta vida útil, ele se degenera muito rapidamente. Se você pegar um biodiesel na usina, você pode colocar nos caminhões que eles falam que tem efetivamente, colocar o B100, 100% biodiesel. Vai funcionar perfeitamente porque ele saiu da usina e entrou no motor do caminhão. Mas na hora que esse percurso chega numa cadeia de abastecimento, que passa pelo transporte para a distribuidora, a mistura ao diesel, o transporte para o ponto de abastecimento e chega no caminhão, ele já está perecível, já pereceu, já criou algumas borras que perde rendimento. Então, o B15 hoje faz com que o caminhão polua mais do que o B8 de 10 anos atrás. Então, de forma geral, nós estamos regredindo na descarbonização do transporte pesado. A CNT defende há muito tempo o teste mecânico. A gente está até conversando agora com os produtores de biodiesel para fazer o teste de toda a cadeia produtiva. Eles querem que a gente faça o teste só na usina. Eu falei, na usina é bom, não tenha dúvida nenhuma. Eu quero fazer lá no posto de gasolina,
no Brasil inteiro para ver a qualidade disso. Então, é necessário que a gente estude uma qualidade para evitar que o biodiesel, em vez de ter o objetivo principal de reduzir, aumente a emissão de combustível. São muitos caminhões hoje parados na estrada e parados nas cidades. Imagina o congestionamento que isso não provoca, quanto não aumenta a emissão. Então, não somos contra. Só queremos um produto que, ao colocar no ponto de consumo, ele esteja adequado ao consumo, ao motor que vai utilizar. Eu dei algum exemplo no passado que isso é igual carne. Não adianta eu testar que a carne saiu boa do frigorífico. Eu tenho que garantir que ela chega boa lá na gôndola, no consumidor final. E, para isso, eu preciso de um caminhão refrigerado para poder fazer essa garantia. Então, é nesse sentido que a gente está convidando aos produtores para fazer um teste com a CNT durante toda a cadeia produtiva para poder testarmos qual é a melhor mistura para a nossa natureza, para o Brasil. Bom, obrigada, Guilherme Matos. Obrigada, Wander Costa.